Depois de uma semaninha de descanso, a Fórmula 1 voltou para o GP do Azerbaijão, uma corrida que nos trouxe várias surpresas, muito diferente do que eu faço aqui, já que não é mais surpresa para ninguém que eu vou pedir o seu like e para você se inscrever aqui no canal, já que eu tô mais uma vez salvando a sua segunda-feira com o nosso resumo ludibriado. E o que eu sei também é que chegou o momento de você entrar no mundo da tecnologia e a Alura, a maior escola de tecnologia do país, vai te dar aquele empurrãozinho com 15% de desconto na matrícula. São 3 planos diferentes, mas os 3 te dão acesso a todos os cursos do site, além de certificado e muito mais. Vai ser a sua chance para mergulhar de cabeça em programação, inteligência artificial, gestão e várias outras áreas. E se você estiver na dúvida do que fazer, a Lure, a inteligência artificial da Alura, vai te sugerir cursos que melhor se encaixam com o seu perfil e, além disso, eles têm o Tech Guide, um guia completo que vai mostrar para você as principais tecnologias que o mercado demanda atualmente. Assim, você também já vai saber qual curso fazer dependendo da área de atuação. Então olha só, não perde tempo e escaneia agora esse QR Code aqui da tela ou clica no link aqui embaixo e vem dar um up na sua carreira com a Alura. Como já tínhamos comentado aqui no último resumo, Kevin Magnussen, o nosso MC Kevinho, não iria participar desse GP, já que ele tinha sido banido por uma etapa depois de atingir os 12 pontos na sua licença. Ele foi o primeiro a conseguir essa proeza desde quando o sistema foi criado e, inclusive, se você quiser saber mais sobre como isso foi feito, a gente tem um vídeo aqui no canal contando essa história toda e você pode assistir clicando aqui no card ou aqui embaixo. Para o lugar dele, a Super Haas convocou Oliver Behrmann, o Homem-Urso, ele que já foi confirmado como piloto da equipe para o ano que vem e, se você não lembra, foi quem substituiu o Comic Sans lá na Arábia quando o espanhol fez a cirurgia de alívio de peso e tirou o seu apêndice. Depois de 3 treinos livres com acidentes, incluindo, é claro, o de Lelec, já que a gente está em Baku, e ele sempre precisa muito encontrar o seu grande amigo local, o Muro, e também com os tratores da equipe Aline tendo problemas no motor, de novo, só para variar, né? A gente chega no sábado pro quali sem a certeza de quem largaria na frente. Algo que poucas temporadas da Fórmula 1 conseguem fazer. Então assim, aproveita essa de 2024 enquanto você pode, tá? Apesar disso, foi rápido pra gente já tirar Lando Norris dessa lista de candidatos. Ou melhor, vacilando Norris, né? Porque o piloto inglês estava sendo eliminado, mas durante a sua última tentativa, ele errou na curva 16 e, na sequência, acabou tirando o pé durante uma super rápida bandeira amarela que teve no local, já que Ocon estava parando no meio da pista. E esse é o momento que eu não preciso falar para você que era por problemas com o motor do carro, porque você meio que já imaginava isso, né? Com isso, Norris acabou desistindo da volta e indo direto para os boxes, sem nem tentar fechar o tempo para ver se ele conseguiria passar de alguma forma, já que a volta até ali era muito boa. Acabou ficando em 17º e sendo eliminado já no Q1. Justo quando a McLaren diz com todas as letras que vai priorizar ele decidiu não se priorizar em primeiro lugar, né? Pensando pelo lado positivo, ninguém vai poder reclamar se ele largar mal, afinal de contas, ninguém nem vai ver ele largando, né? Também foram eliminados Daniel Ricciardo, os 2 carros da equipe Chute e o próprio Ocon, obviamente. No Q2, a surpresa ficou com o argentino Colapinto, lembrando que esse é o nome dele, não é o apelido, tá? O piloto da Williams conseguiu levar o busão da equipe para o Q3 junto com Alexandre Albon, já na sua segunda corrida. O outro novato, Behrmann, lá na Super Haas, até chegou a ficar no top 10, mas foi superado bem no finzinho e ficou em 11º por um pouco mais que um 10º, mas ainda na frente do seu companheiro Hulk. Também foram eliminados Tsunoda, Gaslindo e Stroll, o nosso mãozinho. No Q3, enquanto os 2 pilotos da Red Bull tentavam não fazer parecer que o carro voltou a ser uma latinha de energético, Lelec e a equipe do Pocotó seguiam lá na frente. E aí, antes de todos irem para sua segunda tentativa, eis que simplesmente Albon sai dos boxes com um ventilador
lá do motor, ainda preso na entrada de ar do carro. Ele acaba tendo que parar num cantinho logo na saída dos boxes e sozinho tirar o aparelho e tacar no chão para poder continuar. Para você ver como a Williams está desacostumada a ter 2 carros no Q3. Ou isso, ou o mecânico dele é o gelado, né? Fica frio aí, Albon. Chico Pires, que nesse ano havia perdido todos os qualis para Verstappen, o nosso Peixoto, mostrou que realmente se sente bem em Baku e conseguiu finalmente ficar na frente do holandês. Destaque também para Colapinto, que conseguiu ficar na frente de Albon. Mas, no final, ninguém conseguiu ameaçar o tempo de Leclerc, que ainda abaixou mais o seu tempo na segunda tentativa. Mais uma pole para o piloto monegasco e simplesmente a sua 4ª seguida lá em Baku. O problema é só ele vencer a corrida mesmo. Chegamos no domingo, as luzes vermelhas se apagam e Leclerc larga bem e dispara na frente. Oscar Piastri faz a primeira curva de forma mais conservadora e quase é cacetado por trás por Chico Pires, mas os dois fazem a curva e seguem. O piloto da Red Bull, inclusive, consegue ultrapassar Comic Sainz e assumir a 3ª posição. Ainda na primeira volta, Stroll decide que ele vai ser a pessoa encarregada de tirar o Tsunoda da corrida dessa vez e acerta a lateral do carro do japonês, no mesmo lugar que Hulk acertou lá em Monza. O canadense acaba furando o pneu e precisando parar nos boxes, enquanto o piloto da equipe do algodão Apollo até ficou vivo por algumas voltas, mas eventualmente abandonou de novo. Até os primeiros carros começarem a parar nos boxes, a galera lá da frente seguia na mesma e o único que estava trazendo o conteúdo era realmente Norris, que seguia escalando o pelotão e correndo atrás do prejuízo. E até mesmo quando o seu companheiro Oscar Piastri parou, ele também precisou trabalhar, porque a equipe pediu para que ele segurasse o Chico Pires, que tinha acabado de parar, para que o australiano, companheiro dele, não tomasse o undercut. E o plano funcionou, porque o Oscar voltou na frente do mexicano, mas com os dois bem próximos. Algumas voltas depois, quando o Leclerc também tinha acabado de fazer a sua parada, a ideia era dar aquela gerenciada nos pneus. Afinal de contas, tinha muita corrida ainda pela frente e ninguém queria parar de novo. Só que você lembra, porque eu já comentei aqui algumas vezes, que o Oscar Piastri, ele não liga pra nada, né? Exceto uma coisa, ir pra frente. E aí, enquanto o piloto do Pocotó tava lá de boinha, lá na frente, o piloto da McLaren continuou forçando para chegar nele. Chegou ao ouvido do engenheiro que era para ele dar uma segurada. Ele ignorou isso e continuou indo para frente. Resultado, conseguiu colar no Leclerc e ainda executou um lindíssimo mergulho maluco que pegou o monegasco no pulo do gato e fez ele ser ultrapassado. O Leclerc até tentou reagir imediatamente, mas o australiano bateu a porta na cara dele logo na sequência e agora a corrida tinha um novo líder. E aí, galera, a partir desse momento, simplesmente Oscar Piastri alargou o carro dele, sei lá, uns 8 metros e o Leclerc deve ter visto a asa traseira da McLaren até nos sonhos dele. Porque o piloto da equipe do Pocotó tentou, e tentou muito, por várias voltas, mas não conseguia passar de jeito nenhum. Mesmo com DRS, na retona lá principal, não tinha jeito. Era fechadão pra lá, era fechadão pra cá e não conseguia passar de jeito nenhum. E aí, enquanto uma McLaren se segurava lá na frente, a outra se segurava no meio da galera também. Porque o Lando, ainda sem ter parado e com os pneus duros lá da largada, estava lá se defendendo do Verstappen. Até que o holandês começou a perder ritmo e chegou até a ser ultrapassado pela Mercedola de Jorge Russo, caindo para 7º e dando aquele refresco para o piloto da McLaren, que finalmente fez a sua parada lá na volta 38. Ele voltou em 7º, atrás do Peixoto, mas com pneus muito melhores e andando muito mais rápido para conseguir recuperar essa posição. A corrida seguiu dessa forma, com direito ao Tokyo Drift do Oscar Piastri e do Leclerc lá na frente, até as voltas finais, quando lá pela volta 49, finalmente Lando conseguiu chegar e ultrapassar o Peixoto com extrema tranquilidade.
assumiu o 6º lugar e colocou o holandês de volta para a 7ª. E antes de acabar, ainda teríamos mais treta. Porque enquanto Oscar Piastri finalmente conseguiu escapar, já que o Leclerc ficou sem pneus depois de tanta luta pela liderança, o piloto monegasco agora teria que se defender do Chico Pires, que estava tentando assumir o P2. O mexicano veio de asa aberta, tentou fazer a ultrapassagem, mas o piloto do Pocotó ficou por dentro, freou mais tarde e bloqueou o movimento da Red Bull. Como acabou perdendo um certo tempo ali, o Chico Pires foi atacado pelo Comic Sainz, que tinha chegado neles no final da prova e agora subia para a 3ª posição. Só que logo depois disso, o Chico Pires tentou revidar e passar o espanhol de volta. Eles ficam quase que lado a lado, assim, muito próximos, quando de repente os dois carros se agarram e eles vão no muro, batendo forte, mas sem nenhum machucado para os dois pilotos. Um safety car virtual é acionado e a corrida se acabaria dessa forma. Azar também para o Peixoto, que tinha acabado de parar nos boxes para colocar pneus macios e tentar a volta mais rápida, mas acabou ficando com o que tinha e o ponto extra foi para o Norris mesmo. Com isso, vitória de Oscar Piastri, que defendeu mais do que o Courtois quando joga contra o Brasil. Leclerc, que estava quebrando várias zicas nessa temporada, não conseguiu quebrar mais uma e acabou não vencendo mais uma vez em Baku. E Jorge Russo, sempre ele, se aproveitou de mais um acidente para ganhar posições, só que agora indo para o pódio. Esse daqui foi o top 10 da corrida, com destaque para os 2 ônibus da Cometa Williams nos pontos, principalmente o argentino, que já marcou mais pontos em 2 corridas do que o Sargentão a vida inteira, né? Nesse ritmo eu vou ter que parar de chamar de ônibus, né? Os dois cruzaram a linha em sequência com o Colapinto atrás do Albon, e essa era uma das frases que eu tava com medo de ter que dizer, mas são apenas os fatos, ok? Destaque também para Berman, o Homem-Urso, que se aproveitou não só da batida entre Chico Pires e Comic Sainz, mas também de um problema com o Hulk para ganhar 3 posições e conseguir marcar novamente um pontinho na categoria. O primeiro cara a marcar pontos por 2 equipes diferentes no mesmo ano e com uma corrida em cada. Se eu fosse o chefe da Super Haas, eu já dava uma ligada pro advogado, pedia para ele olhar com carinho o contrato da MC Kevinho, né? Porque de repente ele já podia ir de FGTS mais cedo. E foi isso, galera. A Fórmula 1 volta agora, já nesse final de semana, para o GP em Pingapura, que ano passado nos entregou a única corrida em que a Red Bull não venceu. E isso porque o carro deles na época era bom. Imagina como é que não vai ser esse ano, né? O que eu sei que vai ser muito bom é você deixar o like e se inscrever aqui no canal se você tiver curtido o vídeo, ok? A gente se vê numa próxima. Um abração, valeu e fui!